Mas veja aqui na glicose. Quando eu pego a glicose e eu consumo essa glicose, no caso aqui, e eu consumo para 149, né? Eu consumo meio mol, desculpa, meio mol não, eu tenho 150 mols e eu consumi 149,5, né? Metade do mol justamente para interagir com o indigo. Vejam que essa relação, pessoal, é quase que insignificante. 150 para 149. Então eu coloco a glicose uma grande quantidade para que quando ela é consumida, a sua proporção seja praticamente a mesma. Teve uma mudança? Teve. Mas praticamente é irrisória essa mudança, concorda comigo? Então, como essa mudança é irrisória, ela acaba se transformando em uma constante. Então ela acaba virando uma constante, eu só me preciso me preocupar com o indigo, tá certo? Então agora eu consigo fazer com que tudo isso aqui vire a velocidade igual à nova constante, ó, a nova constante se baseando na constante da glicose, então vai ser meio que uma soma da constante da glicose com a constante que eu já tenho, vai ser isso aqui com esse tracinho, vezes a concentração do meu indigo e a ordem N. Então agora eu só tenho uma ordem para descobrir. Fica muito mais fácil. Então essa tática de usar em excesso é justamente para eu simplificar minha equação e também conseguir identificar de uma forma muito mais simples, tá bom? Porque aí eu boto em excesso e aí não é um problema essa glicose, meu problema é só o indigo, tá certo? Agora vamos limpar tudo isso aqui para responder a C. Então é por isso, né, respondendo, por que que é tão importante, explique por que essa condição permite considerar a concentração da glicose constante, porque justamente tem uma grande quantidade, então essa quantidade acaba se tornando irrisória, então eu consigo ignorar de uma certa, não é ignorar porque ela vai entrar na constante, tá? Mas eu consigo de certa forma ignorar ela, tá? Utilizando justamente essa aproximação para o estudo cinético. Não vai, como meu professor de analítica gostava de falar, não vai atrair um erro significativo para, não vai atrair um erro significativo, né, para o valor, para a reação, para a equação, porque é uma quantidade muito alta e um valor irrisório, tá bom? C. Uma cubeta de 2 centímetros foi utilizada por engano no lugar de uma cubeta de 1 centímetro prevista no experimento. Explique qualitativamente como essa alteração afeta as medidas de absorvância e se ela altera a ordem de reação determinada experimentalmente. Pessoal, muito interessante essa questão e a gente já conversou sobre ela. Vejam que eu aumentei, ó, a minha cubeta foi de 2 centímetros, sendo que utiliza-se geralmente 1 centímetro. Então, eu conversei com vocês, ó, se a minha absorvância ela é proporcional à absorvidade molar, caminho óptico e concentração, se eu dobro o meu caminho óptico, o que é que vai acontecer com a minha absorvância? Também vai dobrar, não é? Então, se a minha absorvância também dobra, ó, se a minha absorvância, vamos colocar aqui, E vezes L vezes C. Se o meu caminho óptico multiplica duas vezes, né, dobra duas vezes, a minha absorvância também vai dobrar duas vezes. Então, num ponto de vista qualitativo, isso é muito perigoso, porque vai alterar um erro ao meu resultado. Porque eu vou absorver, vai parecer que a minha substância é uma substância diferente, porque ela vai absorver duas vezes mais o que era para ela absorver. Então, a substância presente vai apresentar um erro no meu gráfico da concentração, porque o valor vai estar duas vezes maior. Então, o que era para ela, por exemplo, absorver em 200 nanômetros, por exemplo, o que era? Para essa substância absorver em 200 nanômetros, na verdade ela vai absorver. Desculpa, eu botei aqui 200, 200 não é aqui. Desculpa, deixa eu alterar isso aqui. A absorvância é em cima, tá, pessoal?
Então, digamos que aqui, ó, é 200, aqui é 200, e aqui eu tenho uma concentração de 2 mols, um exemplo, tá? 2 mols, um exemplo de 2. Eu vou botar emissão, esse emissão identifica que é mol por litro, tá bom? Então, eu consigo identificar na razão aqui do gráfico, ó, eu consigo identificar justamente a minha concentração quando eu tenho essa absorvância 200. Só que eu vou indicar lá no sensor que eu vou ter uma absorvância de 200, mas na verdade a concentração não é de 2 mol por litro. A concentração seria de 1 mol por litro, porque a minha absorvância foi 2 vezes maior, porque eu alterei o caminho óptico. Então, na verdade, eu alterei o caminho óptico e minha absorvância dobrou. Só que, na verdade, a minha concentração, ó, ela continua a mesma. Então, você vai ter um erro aí experimental, porque você vai achar que a sua absorvância dobrou por conta da concentração, mas não foi por isso, por conta do caminho óptico. Então, a minha concentração não seria em 2 mol por litro, seria 1 mol por litro. Então, esse seria o grande erro de você alterar alterar a cubeta. Veja como você alterar o recipiente altera totalmente o resultado. Entendeu, pessoal? Então, só falando novamente, quando você altera a cubeta, você, como é proporcional, quando você dobra o tamanho da cubeta, você dobra também o valor da absorvância. Mas quando você coloca isso no gráfico, isso é um problema, porque quando você dobra a absorvância e você vai relacionar com a concentração, você vai ver um valor que está errado por uma medida de 2 vezes maior. Então, a absorvância que você encontra numa determinada concentração, ela na verdade não é aquela absorvância, porque aquela absorvância multiplicou. Então, a minha concentração naquele local, ele é a metade, porque a minha concentração ele continua o mesmo valor. O que mudou foi o câmbio óptico. Então, se eu tenho aqui a minha absorvância de 200 nanômetros e eu encontro a concentração de 2 mol por litro, na verdade, a concentração verdadeira é de 1 mol por litro. A minha absorvância só aumentou assim por conta do caminho óptico, tá bom? Então, é um erro muito grande você aumentar o caminho óptico e não levar em conta no cálculo da concentração, tá bom? E ele pergunta o seguinte: vai alterar a ordem da reação? Não vai alterar a ordem da reação, pessoal, porque a ordem da reação ela está relacionada. Deixa eu mostrar para vocês de novo. A ordem da reação está relacionada apenas com a concentração do indigo. Aqui, ó, a ordem de reação é esse Nzinho aqui. E aí ele pergunta se essa ordem de reação ele vai ser alterada. Não vai ser alterado, tá bom, pessoal? Porque está relacionado apenas à concentração e à velocidade com que essa reação ocorre. É justamente a ordem de reação isso aí. Eu aumentar ou diminuir o caminho óptico não vai alterar isso, tá bom? Vai manter a mesma ordem de reação. Porém, no experimento você vai encontrar um experimento com o valor alterado por conta justamente desse dobro de absorvância por conta do caminho óptico que foi dobrado, tá bom? Então, só retomando, vai ter uma alteração de absorvância devido ao aumento do caminho óptico, e isso vai trazer um erro para a concentração, né, para identificar a concentração da substância. Porém, isso não altera a ordem de reação. A ordem de reação continua sendo a mesma, tá bom? E finalizando, falando sobre a questão alternativa D. Durante o experimento, um pesquisador monitora a reação utilizando apenas medidas de absorvância. Então, ele está vendo apenas a absorvância da determinado experimento. Outro pesquisador afirma: como a absorvância é proporcional à concentração, basta comparar diretamente os valores de absorvância obtidos em 760 nanômetros e 553 nanômetros para saber qual espécie está em maior concentração. Essa afirmação está correta? Não, não está correta, pessoal. Porque as coisas não são tão simples quanto parecem. E eu expliquei isso para vocês. Eu tenho uma relação de fato de absorvância com a concentração. Se a minha concentração dobra em 2 vezes,
a minha absorvância também dobra em 2 vezes. Então, se eu tenho uma absorvância X, eu consigo identificar a concentração naquela absorvância. Eu tenho uma relação muito boa. Mas eu só tenho no meu sistema, na minha relação, concentração e absorvância? Não. Eu tenho também a minha absorvidade molar e eu tenho o meu caminho óptico, tá bom? Então, eu não posso basear que o valor da absorvância vai ser proporcional à concentração e acabou. Eu tenho também no meio a minha absorvidade molar. Então, eu posso ter uma substância, eu posso pegar aqui, como ele falou, né? Eu posso pegar e comparar, eu posso aplicar, né, a absorvância e comparar os valores de 760 nanômetros e 553 nanômetros. Por exemplo, aqui, ó. Eu pego 760 nanômetros e eu pego 553 nanômetros. Aqui é a absorvância e aqui é a concentração, tá bom? Eu pego, ploto uma reta e aí eu encontro aqui eu encontro a concentração X e aqui eu encontro uma concentração Y. E aí eu pego e falo, X X está em maior concentração, a minha substância aqui está em menor concentração, e aqui está em maior concentração. Logo aqui tem mais e aqui tem menos. Cuidado, não é só isso que eu posso falar, né? Não posso me basear apenas nisso, porque eu também tenho que me basear na minha absorvidade molar. Pode ser que o meu X esteja em menor quantidade, em menor concentração do que o meu Y, pode ser. Só que pode acontecer desse meu Y aqui, ó, desse meu Y, ter uma absorvidade molar muito alta. Então, se esse meu Y tem uma absorvidade molar muito alta, significa que a sua absorvância também vai ser muito alta. Então, esse Y aqui pode só absorver. Esse Y não necessariamente vai ter uma concentração alta. Eu não posso necessariamente ter uma grande quantidade dele. Ele simplesmente pode absorver muito aquele comprimento lá de onda que eu mandei. Então, ele absorver muito pode ser com que ele tenha um alto valor de absorvância. Mas isso quer dizer que ele tem uma alta concentração? Não necessariamente, tá bom? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Porque por mais que a concentração e a absorvância estejam relacionadas, eu tenho outras variáveis aí nesse sistema, que é a absorvidade, entendeu? Então você tem que levar em conta a absorvidade também, tá bom? Então você tem que olhar na teoria qual que é a absorvidade de X e de Y, e aí você vai comparar de fato qual é a concentração. Porque olha que legal, agora que você sabe a absorvância, você sabe a absorvidade molar e você sabe o caminho óptico, agora você sabe a concentração. Agora você consegue plotar um gráfico de fato envolvendo a concentração e a absorvância, entendeu? Eu não consigo plotar um gráfico só na absorvância e na concentração sem me basear na absorvidade molar. Entendeu, pessoal? Então o erro é justamente isso. Ele se baseia apenas na absorvância e na concentração, sendo que a absorvância molar também é necessária entrar no cálculo, entendeu? Então, se eu pego o comprimento de onda 760 e eu pego o comprimento de onda 553, eu tenho que pegar na teoria também a absorvidade molar dele, porque quando eu pego a absorvidade molar dele, eu consigo olhar na fórmula e identificar justamente a variável que eu quero descobrir, que é a concentração. E aí sim, de fato, ver se o X ou Y que eu quero está em concentração maior, tá bom? Eu vou dar um exemplo só nisso que